Fala galerinha, Saki aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a review de One Piece 1084, que está incrível. Aconteceu bastante coisa nesse episódio, então sem enrolação, porque a review de One Piece é bem grande. Vamos lá, primeiramente a gente começa ali no castelo de Pangeia, onde nós tínhamos parado no capítulo anterior, no capítulo 1083. E nós temos ali como título do capítulo, tentativa de assassinato de um Tenryubito. Então nós vemos ali o Sabo, né, preparado para lutar com os guardas real, e uma pessoa aparecendo e falando, você não é o Sabo? E o Sabo se assusta e fala, a Jerry Bonnie? Sim, a Bonnie está ali com o Sabo neste momento. E ela até fala, eu acho que a gente está procurando pela mesma coisa, então chega de conversa fiada e vamos embora. Então os dois ali saem pelo castelo de Pangeia, né, indo atrás ali do Kuma, é claro. E claro que nesse meio tempo, né, eles percebem os guardas conversando e dizendo que há um intruso na sala da guarda e que as chaves das coleiras dos escravos tinham sido roubadas. E o Sabo começa a dialogar ali com a Bonnie, falando, olha, eu sabia que o Kuma, né, tinha ouvido falar que o Kuma tinha uma filha, tal. E a Bonnie fala, olha, eu sempre tentei ficar de olho no exército revolucionário, isso porque eu confio em vocês, porque vocês estão com meu pai, né? E ela até pede ali pro Sabo cuidar da segurança do pai dela, cuidar do pai dela, né? E nisso aparece ali o Caraço, aquele comandante do exército revolucionário junto com o Sabo. Vocês lembram que o Sabo, o Caraço, o Morley e o Lindenberg estão em Maria Joa, né? Então eles começam ali a conversar e o Sabo fala que a missão foi cumprida, entrega as chaves para o Caraço e fala pro Morley levar o Kuma e os outros, né? Então ele dá essa missão ali pro Caraço. Ele fala que logo ele vai voltar ali pro quartel-general, que ele só precisava finalizar algumas coisas que estavam ali acontecendo. Ele pergunta ali pra Bonnie, né? O Sabo pergunta pra Bonnie qual será o próximo passo dela. E ela fala que o próximo passo dela vai ser ir pra Egghead e enfrentar o Vegapunk, né? Porque aí ela vai saber como recuperar a consciência do pai dela. E nisso ali o Sabo percebe que tem guardas chegando, várias pessoas, e desmaia a Bonnie, né? Então ali os guardas, eles estão conversando, falando que o número de guardas ali na torre diminuiu e que eles são muito poucos para proteger tudo aquilo que está acontecendo. Eles são muito poucos, né? Então eles estavam ali conversando sobre uma coisa que fez o Sabo prestar muita atenção, que você não ouviu? Pode ocupar, você sabe o que por isso. E o Sabo tá ali, nossa, mas o que isso significa? E os guardas continuam falando, já que eles estão percebendo um Sabo ali. Eles falam, todos devem ter visto no salão fantasma. Aí um dos guardas fala, seu idiota, não fale besteiras. Então tem alguma coisa ali por Maria Joe acontecendo, que ninguém sabe do que é. Então, né, a Bonnie acorda depois de estar num lugar mais seguro. E o Sabo fala, Egghead no novo mundo, nós vamos para direções opostas e boa sorte na sua viagem. E beleza, cada um parte no seu caminho. Então a cena corta ali para onde o Rei Cobra está. E nós vemos que o Rei Cobra está ali junto com os Goroseis no reino vazio, ali na sala onde fica o trono vazio, gente. E grava essa informação, porque é muito importante, tá bom? Então eles estavam ali e perguntam ali pro Rei Cobra, né? Olha, o que você quer perguntar, né? O que o Rei Cobra de Alabasta quer perguntar? E ele fala, eu vou começar pelo início. E aqui eu vou dar uma lida. Ele fala, como vocês estão cientes, a organização conhecida como Governo Mundial foi fundada há 800 anos, com 20 monarcas diferentes que se reuniram, né? Eles foram considerados os criadores do mundo, as suas famílias imediatamente se mudaram para Maria Joa, né? E eventualmente foram chamados de Tenryubitos. E em 800 anos eles se tornaram os governantes que reinaram no topo do mundo. Aí ele continua falando, internamente, os 20 reis são rigorosamente considerados iguais. Tudo isso para que não nascesse um ditador entre eles. Então, por conta disso, criaram o trono vazio, né? Cercado por 20 armas dos reis e um juramento onde ninguém se sentaria nele, né? Então, isso é muito importante, né? Tem um juramento onde nenhum dos reis pode se sentar no trono vazio. Continuando.
Ao mesmo tempo, 20 novas famílias reais foram escolhidas a dedos para governar o mundo, e novos reis foram eleitos e estão no poder até hoje, a fim de garantir uma transição tranquila. Todas as referências que mencionavam a dinastia anterior foram eliminadas, foram removidas, foram apagadas. Aí ele fala, com exceção de Alabasta, porque a monarca daquele tempo era a rainha Lili, da família Nefertari, enquanto seu nome foi imortalizado como uma das 20 fundadoras. E ela não ficou para se tornar um tenubito. Ao invés disso, retornou a Alabasta para continuar o seu reinado, tal motivo pelo qual a família Nefertari continuou a atuar como soberanos. Portanto, precisamente existem apenas 19 armas que cercam o trono. E é exatamente isso, mas e daí, né? Os Gurus Reis começam a questionar o Rei Cobra. E ele fala, analisei todos os textos antigos do meu reino, mas até onde pude chegar, todos os relatos conhecidos do período do século perdido têm uma coisa em comum. Nenhum deles consta o nome da rainha Lili. Parece que ela nunca chegou em Alabasta e o fardo de governar recaiu sobre o seu irmão mais novo. Vocês sabem algo sobre ela? Então os Gurus Reis falam, olha, para ser franco, né, isso aconteceu há muitos anos, há 800 anos atrás. É verdade que nenhum governante da família Nefertari jamais morou aqui, né? Mas contudo a gente acredita que a rainha Lili retornou ali ao seu país por sua decisão, né? E eles não tinham o que falar ali porque eles não sabiam, afinal estamos falando de 800 anos atrás. E aí o Rei Cobra fica olhando para eles e fala, bom, então vamos lá. E nesse caso, e quanto aos D? Né, a gente aí já começa a entrar num patamar um pouco ali mais perigoso, né? E os Gurus Reis questionam ainda assim o Rei Cobra e fala, mas por que você quer saber disso, né? Aí o Rei Cobra continua falando, é verdade. A verdade é, uma pequena carta escrita pela rainha foi passada de geração em geração pela família real. E a gente não sabe o que aconteceu porque foi cortada, né? Então a gente teve um corte aí, de cena, onde a gente vê ali o que aconteceu com a Shira Hoshi. Nós vemos ali que 2 Tenubitos estão sim tentando pegar a Shira Hoshi, prenderam ela, tentaram tomar ela ali à força, né, para fazer ela se tornar uma escrava, mas é claro que isso não ia ficar assim, né? Os irmãos dela não estavam ali no momento, o pai dela também não estava, e começou aquela confusão toda, até os Tontata lá, até o Léo apareceu para dar uma surra nos Tenryubito e salvar a Shira Hoshi. Então foi todo mundo, veio o Léo, veio os irmãos da Shira Hoshi, todo mundo ali começou a se juntar para salvar ela e não deixar o Tenryubito, né, a abusar da Shira Hoshi, né? E aí, no meio dessa confusão toda, tava quem? O Kuma, né? Porque o Kuma, até então, ele era um escravo. Até então, ele, né, tava ali preso nos Tenubitos e ele tinha que obedecer e seguir ordens, né? E aquela confusão toda aparecendo, até a Rebeca chegou lá no meio. E aí, o que acontece? Quando o Kuma começou a atacar e destruir tudo que tava ali pela frente para poder salvar para poder, né, tirar o pessoal de perto da Shira Hoshi, porque ele até então obedecia os Tenubitos, né? O Morley aparece. O Morley é quem? Um dos comandantes do exército revolucionário, assim como o Sabo. E ele chega ali e consegue parar o Kuma e falar, Kuma, chega, vamos para casa. Você não precisa seguir a ordem desse pessoal. E ele consegue ali sim conter o Kuma, gente. E ele foi o único que conseguiu conter, porque veio o Léo para tentar salvar a Shira Hoshi, apareceu a Rebeca, apareceu os irmãos dela. E o Kuma ali, né, com aquelas armas disparando, né, em todo mundo ali, porque ele tinha que seguir as ordens dos Tenubitos, né, afinal ele tinha ali que manter o disfarce dele e tudo mais, né, e também porque ele não tava com a sua consciência em si. Mas aí, gente, a melhor parte do episódio chega agora. Corta a cena e volta pra onde o Rei Cobra estava. Então voltou ali pra onde o Rei Cobra estava e nós vemos quem aparecendo, Imu-sama. Então, a reunião estava assim ali no trono vazio e aí Imu-sama apareceu na frente do Rei Cobra. Só que não só isso. Quando ele olhou para a rainha, para Imu-sama, ele falou, é a rainha Lili. Então, assim, ele reconheceu e ela mesma falou que ela era a rainha Lili. Ou seja, a rainha Lili de 800 anos atrás é Imu-sama. Como que ela viveu tantos anos, talvez a cirurgia perrene não
sabemos, mas nós finalmente descobrimos quem é Imostamá e de onde veio. É a rainha Lily, a primeira rainha de Alabasta. E talvez seja por isso que ela estava tão interessada na Nefertari Vivi, já que elas são parentes, não é mesmo? E isso foi um choque para todo mundo, né? A gente descobrir que Imostamá foi a primeira rainha de Alabasta e que ela não voltou para o seu reino exatamente porque ela decidiu viver no trono vazio. E aí, pessoal, vocês imaginavam que isso ia acontecer? One Piece está chegando na reta final e a partir de agora vai ser isso, bomba em cima de bomba. Então é isso, pessoal, o capítulo acaba por aqui e bye bye!